Aí há aqueles que dizem, não, quando a porta da graça fechar, você tem que estar absolutamente impecaminoso, santo. Já ouviram essa conversa? Teologia precária. A questão é essa: quando a porta da graça se fechar, não teremos mais pecado? Pergunta, de que pecado você está falando? Porque nós encontramos 12 termos para pecado, só no Antigo Testamento. 4 deles aparecem aí, no Salmo 32, 1 e 2. Pecado é pechá, no hebraico, quer dizer rebelião. Pecado é chataá, que quer dizer distorção. Esse defeito de fábrica com o qual nós nascemos. Pecado é awon, que quer dizer errar o alvo, como a amartia do Novo Testamento. Pecado é remiá, que quer dizer dolo. Os advogados gostam de falar dolo. Algum advogado por aqui? Ali temos um. Os advogados gostam de falar dolo. Tudo bem, dolo. Pechá é rebelião. É o pecado da mão cerrada, do punho cerrado. Voluntário, pecado voluntário. Remiá é o pecado do dolo. Até a lei faz diferença entre culpa e dolo. É isso? Dolo é quando você planeja, quando você curte. Pecado, remiá, é o pecado não só voluntário, mas planejado, curtido. Aquela disfarçatez do indivíduo que é uma coisa aqui, mas é outra acolá. Entendeu? Eu ando dizendo que a gente fala muito de revivamento e reforma. A chave do revivamento e reforma é a integridade espiritual. Quando você analisa na Bíblia, você vai ver que os grandes vultos que são chamados de santo, de íntegro, de perfeito, a linguagem é tamim, perfeito. Shalem. Os perfeitos da Bíblia, Jó. E Jó, no capítulo 9, ele disse, se eu dissesse que eu sou perfeito, eu estaria ofendendo a ele. Ele não tinha essa ideia dele. Então, deixa eu explicar isso melhor. Quando lhe dizem que depois do fechamento da porta da graça, não teremos mais pecados, de que pecado você está falando? Se você está falando de pechá, rebelião, claro, temos que nos livrar desse. Se você está falando de pecado em termos de dolo, remiá, falsidade, Deus não tolera isso aí. Quando o livro do Apocalipse fala dos 144 mil, que na sua boca não se achou engano, a palavra é dolos. Mas se você olhar toda a história bíblica, Deus nunca tolerou o dolo em ninguém. Não é que vai haver um grupo aí, um grupo de elite, como esse pessoal, na partir de Andrias, se cria que os 144 mil é esse grupo, essa tropa de elite. Na salvação não tem gente de primeira classe, de segunda classe, terceira classe, de quinta classe, como alguns pensam. Todos terão que passar pela mesma porta. Perfeccionistas chegam a dizer que você, para ser transladado, tem que ter alcançado esse estágio de absoluta impecaminosidade. Isto é, um retorno ao Éden, antes do retorno de Cristo. Confusão entre santificação e glorificação. Santificação não é glorificação. Então, deixa eu entender isso, porque é básico que eu vou dizer daqui para frente. Os santos dos últimos dias, eles terão que viver tendo vencido o pecado como rebelião,
terão que ter vencido o pecado como dolo, hipocrisia, falsidade. Mas se você falar de pecado como chata, esse defeito de fábrica, awon, pecado como tortura, essa coisa com a qual nós nascemos, aí temos que esperar até a glorificação. Embora todo pecado é imperfeição, nem toda imperfeição é pecado. Estão percebendo isso aqui? Não vai chegar a um ponto onde nós teremos acumulado tanta justiça que não precisamos mais da justiça de Cristo. Porque aí eu digo que nesse caso a santificação tem o mesmo efeito do pecado, nos separa de Deus. Como alguns pregam, santificação tem o mesmo efeito do pecado, nos separa de Deus, de Cristo. Não vamos alcançar, antes do retorno de Cristo, um estágio de absoluta, note o que eu estou dizendo, impecaminosidade. Essa é a doutrina da Igreja Católica. Então, santidade é um ideal bíblico. Hebreus 12, 14, sem a santificação ninguém verá Deus, mas o que as Escrituras entendem por perfeição? Essa é a questão. Citam Mateus 5, 48. Ou citam uma citação, a mais mal entendida citação de Ellen White. Cristo espera, Deus espera que o caráter de Cristo seja perfeitamente representado pelos seus filhos. E então Jesus virá. E muita gente acha que representar o caráter de Cristo de forma perfeita é através desses exercícios humanos. Note, Mateus 5,48 não tem nada a ver com esses projetos humanos. Você vai ler o texto paralelo para mim, de Lucas 6,36. Leia para aí, não. Hermano, usted, hermano. Usted. Pablo? Muito bem, Pablo. Sí, ahorita. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Está percebendo? Perfeito em Mateus, misericordioso em Lucas. A ênfase é essa aí. Se você ler o contexto da página 69 do livro Maior Discurso de Cristo, quando Ellen White fala de reproduzir o caráter de Cristo, ela está falando de graça, de misericórdia, de paciência, de amor. É isso. Negócio de ser perfeito sendo vegetariano, isso é fácil. É muito fácil. Já viram aquele salto de vara? 7 metros de altura, bota uma vara lá em cima e tem um povo que pula aquele negócio lá. Eu quase que nem posso levantar a cabeça para ver isso aí. Agora, se eu pegar essa vara e botar no chão, aí é fácil. Sabe qual é o grande problema de perfeccionistas? Perfeccionismo não é um rótulo, é má compreensão de 4 doutrinas, no mínimo 4 doutrinas básicas. A primeira, a doutrina do pecado. Uma redução. Bom, voltando à questão da justificação, Deus, da santificação, Deus não pode justificar a quem Ele não pode santificar. Cristo morreu pelo pecado, para que nós morramos para o pecado. Não estamos diminuindo. O grande problema é que perfeccionistas, quando você discorda deles, eles pensam que você está discordando de Deus. Não é um absurdo isso aí? Então você não crê. Não crê em quê? Não crê em você, na sua mensagem. Mas cremos em santificação. Ellen White, num dos textos belíssimos do Comentário Bíblico, volume 7, ela diz: desde a eternidade, Deus separou o homem para ser santo. Separação, separado para ser santo. O eco da sua voz chega até nós hoje, dizendo:
mais alto ainda. Higher, still higher, mais alto ainda. E ela diz, então, qual deve ser a resposta dos cristãos? Eles devem dizer, yes, Lord, still higher. Sim, Senhor, ainda mais alto. Essa é a sinceridade cristã. Deus nos chama não é para a visãozinha de terreiro, não, é para honestidade espiritual. Eu digo que a chave do avivamento e reforma é essa. É viver aquilo que a gente sabe que Deus quer para nós. Você sabe o que Deus quer para você? Tenho certeza que você sabe. Você sabe como é que Deus quer que você use o seu computador, a sua internet, seu relacionamento em casa com as pessoas? Você sabe? Eu acho que o mínimo você sabe. Revivamento e reforma é resultado de eu viver aquilo que eu sei ser a vontade de Deus. Eu posso não saber muito, mas estou vivendo em honestidade aquilo que eu sei. Muito bem. C.S. Lewis, ele diz, um homem quando realmente está se tornando melhor, ele tem mais consciência do pecado que está dentro dele ainda. E ele diz, um homem que não está melhorando é aquele que pensa que ele já chegou lá. Que ele pensa que é o rei da cocada preta, assentado no trono. Significa que chegaremos a um estágio final de crescimento cristão de absoluta pecaminosidade, perfeccionista. Acredito que seja possível alcançar no tempo, isso é aqui, esse estágio de pecaminosidade. Note bem, impecaminosidade absoluta. Isso não estou falando que você não tenha que alcançar vitórias espirituais. Não estou falando disso. Claro que a gente não pode estar estagnado, como aquele sujeito que cada quarta-feira vinha à igreja e ele pedia que os irmãos orassem. Irmãos, orem para que Deus tire as teias de aranha da minha vida. Toda quarta-feira era a mesma história. Irmãos, orem para que Deus tire as teias de aranha da minha vida. E numa quarta-feira ele fez novamente o mesmo pedido. Uma irmãzinha já cansada com essa história, ela orou dizendo, Senhor, mate a aranha na vida desse irmão. Os cristãos têm que avançar. O chamado não é pequeno. O grande problema de perfeccionista é que eles pensam que pecado é algozinho assim. Pode ser vencido. E aí, um dos grandes teólogos do movimento da Nova Ortodoxia, ele chama o pecado da devoção. Pecado da devoção. Eu disse, os que querem ser mais católicos do que o Papa. Aí, tem um bocado deles por aí. Pastor Amin, me mandou algum tempo atrás, um desses também. O senhor, por que fica defendendo a ideia de que os cristãos, no tempo do fim, não serão perfeitos? Quem disse que eu disse isso? Eu estou dizendo que a sua ideia de perfeição é que está errada. Noé era perfeito. Davi é chamado perfeito, o homem segundo o coração de Deus. Onde estava a perfeição dele? Na integridade da vida. Quando o profeta diz, você é o homem, o que ele faz? Ele clama por misericórdia diante do Senhor. O rei de Jerusalém. Poderia ter mandado degolar o profeta, né? Não Davi. Não Davi. Alguns dos reis, chamados de perfeitos, mas perfeição da Bíblia é a luta permanente para a vitória, para alcançar o ideal divino. Claro, nós estamos falando disso aqui. Mas, por outro lado, nós estamos também sugerindo que você vá alcançar. Por quê? Porque quando você chega aonde você pensa que é a vontade de Deus, o ideal se reprojeta para mais longe. E você fica com a impressão de que chegou, mas não chegou.